Empreendedorismo com uma pitada de inovação e transformação digital. Esse foi o assunto de hoje com o André Gildin. Bom, pessoal, bate-papo de hoje com o André Gildin. Estamos aqui para falar de inovação, transformação digital, enfim, todos aqueles temas que estão na moda de hoje em dia. E aí eu convidei o André aqui para tomar um café com inovação com a gente e poder conversar um pouco sobre esse assunto. André, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por poder contribuir aqui com esse canal. Antes de a gente começar aqui a falar sobre esse assunto e tal, se apresenta aí para as pessoas, quem é você, de onde você veio, enfim, obrigado mais uma vez. Né? Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de estar aqui, participar do Café com Inovação, super bacana aí, já vi alguns episódios, então muito legal mesmo e contribui bastante aí para a divulgação do que é inovação, tanto do ponto de vista aí de conhecimento como de coisas práticas. Então, parabéns aí mais uma vez pelo canal. Bom, eu sou o André Gildin, né? Hoje eu atuo como diretor comercial da Nokia, uma empresa de tecnologia, e atuo em paralelo com uma consultoria de inovação e transformação digital chamada RKKG Consulting, que trabalha muito focado em projetos de transformação digital. Dentro do guarda-chuva de transformação digital, a gente vai discutir bastante aqui sobre transformação, falar o que é, mas a gente trabalha muito dentro desse guarda-chuva de transformação, em vários setores da economia, mas muito focado no agronegócio. Né? E por que no agronegócio? Só encurtando a história um pouquinho, porque eu venho de uma vida executiva também de multinacional de tecnologia, fiquei 18 anos na Ericsson e fiz a minha própria transformação, né? A gente fala muito de transformação, mindset, mentalidade digital, esse tipo de coisa. E eu, né, terminando o mestrado em administração aqui na FGV, aqui em São Paulo, bateu aquele clique lá e fui mordido pela mosquinha do empreendedorismo. Né? E aí, em 2012 para 2013, comecei a repensar um pouco na minha vida de executiva, e optei por trilhar um caminho de empreendedor, né? Montei uma consultoria, trabalhar que é a RKKG que tem até hoje, né? Mas a gente também pivotou bastante, né? No linguajar ali de startups, né? A gente pensar no modelo de negócio, como é que a gente contribui para as dores dos clientes. Então, comecei com a consultoria e aí, nesse mesmo meio tempo ali, um amigo meu me convidou para a gente montar uma startup de tecnologia que não deu certo, né? E falo com todo orgulho, com a boca cheia, que não deu certo, né? Porque é muito legal, a gente está falando muito de inovação aqui, então testar, errar, aprender com os erros, claro que dói muito, né? Dói muito, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de consumir muita energia, né? Mas errei bastante, e aí a gente, né, engavetou a startup, continuei com os meus projetos de consultoria, e aí, em 2017 para 2018, a gente montou uma segunda startup, que é a AgroThings, que trabalha com projetos de inovação para o produtor rural. Então, vejam que eu saí do mundo executivo, fui trabalhar com empreendedorismo, tenho até hoje a minha consultoria de inovação, trabalho hoje com startup, né, atuo no braço de startup, voltei recentemente para atuar no mundo corporativo com a Nokia, né? E ao mesmo tempo, sobretudo, né, falando bastante de capacitação e educação, desde 2012 eu também sou professor de MBAs e coordeno também, muito recentemente, desde 2019, uma MBA em gestão do agronegócio, uma instituição chamada IPOG de Goiânia. Então, de modo geral, né, eu tenho uma vida executiva, tenho essa veia empreendedora, essa veia de inovação, startups, e a veia, né, de capacitação, educação, mas tudo isso muito focado no meu propósito, que é, de fato, ajudar as pessoas a crescerem, devolver um pouco do que eu tive de oportunidade, né? Então, é um pouco disso. Esse é o André. Ô, André, antes da gente começar aqui no que a gente, né, pensou aqui para o nosso bate-papo, sabe que uma coisa que é legal, eu acho que você falar, que você comentou, mas eu acho que é legal a gente dar uma reforçada. Nesse canal, eventualmente, passam pessoas que querem empreender, né? E sem sempre aquele medo do empreender. E uma coisa que você falou que eu achei super legal, eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais isso ou reforçar, né? Que é o empreender, o pivotar, o tentar, o errar e aprender, e tudo bem. Às vezes as pessoas ficam com medo de empreender e querem acertar logo na primeira.
pô, é difícil acertar logo na primeira, né? Mas o aprendizado vale muito. Eu queria aproveitar esse Exato, ganchinho aí, porque tem né? pessoas que passam aqui que querem empreender eventualmente, né? Verdade, né? Você tem toda a razão e faz todo sentido estar colocando. Eu tive uma passagem, eu fiz um curso na Universidade Ternion de Israel, né? Vocês sabem que Israel é um berço de startups, de empreendedores, muitos empreendedores que a gente conhece hoje, o fundador do Waze, própria Intel tem muita pesquisa e desenvolvimento em Israel. Muitas das startups hoje nascem em Israel, principalmente no agro também, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá. Uma das coisas que me chamou muito a atenção e que faz todo sentido olhando principalmente para trás dos meus erros ali de como startupeiro, como empreendedor, é que primeiro, né, a diferença, tentando colocar um pouco essa diferença para o brasileiro, da cultura brasileira versus a cultura israelense, né? O israelense, se o empreendedor israelense não quebrou 4, 5 vezes, ele não é um bom empreendedor, né? Olha a diferença. E aqui no Brasil, se você quebra uma vez, você é taxado do fracassado, né? Então, eu acho que o primeiro exercício que o empreendedor tem que fazer é esse, tentar sair um pouco dessa mentalidade de se sentir fracassado, né? E eu, para ser muito honesto com você, passei por esse processo, né? A própria primeira startup, a minha consultoria, que eu entrei por um lado, né, de estratégia e percebi que as empresas não compravam aquilo que eu estava vendendo, eu tive que repensar um pouco, né, o meu modelo, né? Então, eu acho que é muito mais uma fase de aprendizado, a gente tem que levar isso em consideração, uma fase de aprendizado, né, a famosa frase de falhar rápido, né, aprender e falhar rápido, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Então, no mundo lá da israelense, das startups, eles sabem fazer isso muito bem, né? Vão para a primeira, segunda, terceira startup até encontrar um meio certo. E aqui, muitas vezes, a gente para na primeira, fala, não é para mim, etc. Então, eu acho que o ideal é sempre, né, tentar entender onde você falhou, claro, conversar com muitas pessoas, entender, né, o mercado, entender para que caminho está seguindo o próprio consumidor, a ideia que você tem de oferecer o seu produto, seu serviço, e tentar ir ajustando ele sem perder, de fato, a vontade de empreender. Eu acho que esse é o principal, essa vontade de empreender. Você vai acabar passando barreiras, desafios financeiro, sócio, não sócio, enfim, tem uma série de coisas aqui e eu acho que faz parte do processo. Não, é bem legal. É exatamente por. Às vezes as pessoas têm essa mentalidade de que precisa acertar logo de cara, e eu acho que até acaba queimando, vamos dizer, algumas etapas, que é a etapa do aprendizado, no final das contas, né? Exato. Como você mesmo mencionou. Afinal de contas, você aí na sua história que você contou, poxa, quantos aprendizados você não teve no caminho até chegar a ser o André que é hoje, né? Com essa parte aí de consultoria, com essa parte de treinamentos, poxa, teve evolução, né, no final das contas. É verdade. E aí, mais ainda, né, se eu comparar um pouco a minha vida corporativa versus a minha vida empreendedora, tem muito aprendizado ali também, né? A gente, de modo geral, na vida corporativa, tem uma função, tem uma atividade, e muitas vezes você não se preocupa com o todo, né? Qual o processo fim a fim da empresa? Não, você está preocupado com aquele seu bloquinho, com aquela sua área, né? Você empurra a caixinha para um lado e deixa o outro tomar conta até esse negócio acontecer. Na vida empreendedora, não, né? Você tem que olhar o todo, você tem que estar preocupado com o que você falar, o que você fizer, vai ter um impacto no produto, no serviço, no engajamento com o cliente. Então, você, como empreendedor, tem que estar muito antenado em tudo e, ao mesmo tempo, claro, desenvolver, né? Saber desenvolver aquilo de uma maneira mais certeira. Mas, ao mesmo tempo, o erro também, como eu comentei, faz parte do jogo. Sim, sim. André, inovação, cara. A gente escuta muito essa palavra aí, você tá como consultor, startupeiro, tá aí nesse mundo e tal. Inovação aí, conta um pouco para as pessoas, o que que você vê como inovação, né? O que que é inovação de verdade, né? Você que está nesse mundo aí, explica para a galera aí a sua visão. Eu acho que primeiro eu queria até desmistificar um pouco essa questão de inovação, né? Muitas pessoas acreditam que inovação tem muito a ver com laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? O laboratório da microeletrônica, o robô, né? Fazer decifrar DNA. Isso, claro, isso faz parte da inovação, faz parte da pesquisa e desenvolvimento. Mas inovação, talvez a gente olhar isso muito mais abrangente, né?
é muito mais você tentar encontrar formas diferentes, tá certo? Para agregar mais valor, né? Então, eu até gosto de uma frase, uns acreditam por algumas pessoas, outros por outros, mas não vou nem dizer quem é o autor aqui, mas eu acredito muito nessa frase, né? De que inovação tem a ver com a criatividade gerando a nota fiscal, né? Ou seja, são os dois lados da inovação. É você pensar de forma diferente, seja no produto, no serviço, na entrega, né? Mas ao mesmo tempo tem que gerar negócio, senão não faz sentido, né? Ou seja, aquilo que eu estou inovando, você pode inovar, construir uma coisa nova, mas você vai acabar virando um cientista, professor Pardal, que muitas vezes não tem utilidade nenhuma. É bacana, etc. Não que isso seja ruim, mas se você não tiver uma utilidade para alguém, gerar valor em cima disso, para mim não é considerado inovação. Então, acho que tem muito disso, né? Como é que eu penso de forma diferente, como é que eu executo de forma diferente e, ao mesmo tempo, eu gero valor para mim, como empresa, como empreendedor, mas muito mais que isso para o meu cliente final. Como é que ele vai ganhar em cima disso? Sim, bem legal essa frase, né? Eu já tinha escutado também, né, relacionado à inovação, porque é engraçado, né? Você deve passar por isso também, né, nas suas aulas e tal. Se você fizer a pergunta abrangente assim, o que é inovação? A primeira resposta que sempre sai é fazer diferente. Essa é a resposta. Mas se fazer diferente, mas você não conseguir vender essa sua ideia, ela acaba sendo uma ideia, vamos dizer assim, é só uma grande ideia que acaba não gerando resultado no final das contas, né? Então precisa ter ali ó, essa venda, né, para se materializar como Claro, inovação. claro. Mas é legal, tem uma roda chamada 10 Formas de Inovação, do Kelly, que é um autor também. Depois, pessoal, se quem quiser procura lá o Kelly, e tem essa 10 formas de inovação. É muito legal porque ele coloca isso de diversas perspectivas, né? Inovação não está só no produto, no serviço, mas está na marca, no branding, né? Como é que eu, né, marketeio como que eu comunico a minha marca de forma diferente, como é que eu engajo com parceiros de forma diferente, como é que eu, na verdade, trago, né, mudo um processo para fazer isso melhor. Enfim, tudo isso faz parte da roda de inovação, né? Então, a inovação é muito mais abrangente. Até tem a famosa comparação da BIC, né? Isso também circulou uma época aí na internet, né? Mostra a BIC de 1950, a BIC de 2000, a BIC de 2020, né? Elas são iguais, né? Ou Iguais. seja, cadê a inovação da BIC, né? Mas se você for pensar, a BIC como empresa inovou muito, né, no seu modelo de licenciamento, no modelo de entrega, de distribuição, de venda, né, a marca BIC, enfim, o processo de fabricação da caneta mudou muito, né, apesar da forma dela ser praticamente a mesma, provavelmente ali tem, né, a tinta muito melhor do que tinha há 50 anos atrás. Então, acho que tudo isso faz parte da inovação. Sim, muito legal. E uma das, além da inovação, tem outro termo aí que é muito utilizado nos dias de hoje e tal, pelas empresas, está na moda. Queria ouvir um pouco a sua percepção sobre o que é transformação digital e qual que é o link disso aí com inovação. É igual? É diferente? Enfim. Legal, bom ponto, né? Transformação digital também ficou uma palavrinha muito conhecida, né? Então, todo mundo diz que faz transformação digital, né? Mas é interessante, se a gente olhar, no primeiro momento, vamos dizer, do lado mais conceitual, né? Transformação digital é mais abrangente, né? Transformação digital tem a ver com, na verdade, 6 grandes bloquinhos, eu diria, né? O primeiro é você repensar o modelo de negócio da empresa. Como é que ela vende, como é que ela entrega valor, né? Então, no final das contas, como é que eu vou cobrar do meu cliente? Se eu vou cobrar por serviço, né? Se eu vou cobrar o produto em si, se eu vou fazer uma assinatura, fazer uma parte gratuita, uma parte paga, isso é chamado modelo de negócio, né? Como é que se eu vou fazer isso com um parceiro, se eu vou produzir internamente, ou seja, esse modelo de negócio. Então, a primeira coisa é transformar o modelo de negócio, ou repensar o modelo de negócio. O segundo bloquinho é sobre processos, né? Deixar a empresa mais ágil. E aí, claro, obrigatoriamente vai passar por transformar o processo de uma forma mais digitalizada, né? Mas não digitalizada no sentido de eu tenho um processo caos, eu vou digitalizar o caos e está tudo ok, né? Da mesma forma, é repensar o processo para que o processo fique cada vez mais
digitalizado, mais automatizado, e torna a empresa mais ágil, né? Então, esse é o segundo bloquinho. E, claro, vai passar sempre pela palavrinha de digitalização. O terceiro é sobre a experiência do cliente. Como é que eu melhoro essa experiência do cliente? Seja no mundo analógico, né, que eu chamo, que é o mundo offline, ou seja no mundo digital. A gente sabe muito bem que o consumidor, nós consumidores, hoje somos um meio termo digital, né? Ou seja, a gente faz muita coisa no analógico e no digital ao mesmo tempo. Ou a gente está dentro de uma loja buscando um produto e está fazendo comparação de preço na internet, né? Então, eu preciso ser impactado, eu como consumidor, preciso ser impactado da melhor maneira possível pelas empresas. Então, terceiro bloquinho é como é que eu repenso essa experiência do meu cliente analógico digital, tá? E, claro, isso é o conceito de transformação digital, né? Então, para uma empresa, de fato, passar por um processo de transformação digital, ela tem que passar por um processo de repensar o seu modelo, né? Trazer processos mais ágeis digitalizados, certo? E prover melhores experiências para o meu cliente, analógico e digital, né? Só assim ela vai realmente agregar valor na transformação. E aí eu falei que eram 6 bloquinhos, né? Porque, na verdade, você tem talvez 3 bloquinhos que são considerados talvez os habilitadores dessa transformação, e é onde a gente traz ali o cruzamento com inovação, né? Um primeiro bloquinho que eu acho que é importante é a empresa não vai passar por esse processo de transformação se não tiver, de fato, um DNA e um processo de inovação. Ou seja, né, você ter um processo mais formalizado na empresa, né, para você fomentar a inovação, você fazer com que as ideias novas se tornem realidade, você teste, tá certo? Você faça prova de conceito, enfim, mude seu processo, testa e volta atrás, enfim, você tem que ter ali uma cabeça de inovação, uma coisa mais estruturada. Então, é nesse primeiro momento que eu acho que tem uma confluência muito grande com inovação, né? Um segundo bloquinho, um segundo estruturante ali é a própria parte da mentalidade, né? Outra palavrinha está muito famosa, né? O mindset, né? A cultura empresarial, né? Então, a inovação ela vai levar sempre a você formatar ou fomentar uma melhor cultura de inovação. Então, você precisa transformar as pessoas. No final das contas, cultura empresarial, cultura inovadora só acontece porque as pessoas têm essa mentalidade inovadora. Senão, não muda o processo. Não adianta nada baixar a portaria dizendo, não, a cartinha do presidente dizendo, a partir de agora nós vamos fazer dessa forma. Isso vai custar muito caro para a empresa, né? Vai custar muito, vai gerar calor onde não precisa, né? Então, eu acho que formatar essa mentalidade é super importante. E o terceiro bloco estruturante ali é a própria tecnologia. Nada disso funciona se a empresa não tiver acesso ao mundo de tecnologia, né? E o que significa isso? A empresa tem que circular no mundo, né? Tem que participar, né, seja no modelo de inovação aberta, de trazer startup para trabalhar junto, para repensar tudo isso junto, participar ativamente dos hubs de inovação, participar ativamente dos hackathons, ou seja, entender exatamente o que está acontecendo no mercado e atrás das grandes mudanças, né? Então, acho que é aí que eu vejo primeiro, o que é transformação digital, dessa forma mais conceitual, e essa intersecção com inovação. Não, legal. E não sei o que você acha, até queria aproveitar esse tempo aí para ouvir a tua opinião. É, você trouxe aí um contexto geral, assim, de vários pontos, tópicos que seriam a transformação digital assim, aplicada, né, ali, de fato. E eu acabo vendo, assim, que tem algumas empresas que falam que transformação digital é você mudar uma ferramenta ali e beleza. Mas tem a questão da mentalidade, tem a questão ali das pessoas, às vezes até o tipo de pessoa que você contrata, né, para trabalhar ali precisa estar mais aberto. Acho que tudo cai ali na questão da cultura. Queria Exato. até aproveitar esse tempinho aí para ouvir de você, né, o quão importante são as pessoas e a cultura nesse todo esse processo aí relacionado à transformação digital. Bacana. Primeiro que é extremamente importante, talvez seja a parte mais importante de tudo que eu falei aqui de transformação e inovação, né, para as pessoas. Vou te dar até dois exemplos, né, em que eu participei. Que foi um projeto de consultoria para uma empresa têxtil.
empresa brasileira têxtil com 250 funcionários, faturamento de meio bilhão de reais ano, ou seja, é uma empresa relativamente grande, né? Não é porte pequeno, é porte médio grande. Né? E aí, né, uma empresa que tem é familiar, tá certo? O dono meio controlador, mas ao mesmo tempo teve um clique na cabeça dele e falou: preciso começar a reorganizar a empresa, né? O mundo está mudando, etc. Então, eu queria primeiro começar a trabalhar com um processo mais de governança aqui, né? Entender um pouco, né, cada setor, vamos trazer aqui KPIs diferentes, indicadores, vamos tentar fazer um processo de governança. E no meio do projeto, ele falou: puxa, eu estou vendo essa onda de e-commerce, né? Vamos trazer aqui, vamos montar um e-commerce, né? E foi logo contratando uma plataforma de e-commerce para montar o e-commerce dele, né? E aí, numa das reuniões, a gente parou e começou a refletir com ele e falou assim: primeira coisa importante, né? O seu modelo hoje é um modelo que tem muito a ver com o próprio representante de venda. Até aquele representante mais antigo que levava pastinha de tecido, né? Para vender, etc. Você já parou para pensar nisso? Como é que, se você vai para o e-commerce, como é que você vai ter o papel do representante? Dois, hoje você vende direto para as grandes empresas. No e-commerce, você vende metragens enormes. No e-commerce, você pode ter a possibilidade de vender 2 metros, 3 metros. Você já parou para pensar nisso? Como é que vai ser seu processo ali na warehouse, né? No seu estoque, né? O, como é que você vai trabalhar seu estoque? Será que ele está preparado, automatizado, para gerar, desde a nota fiscal, pegar o tecido, fazer o corte dela, devolver para, né, para estocagem, etc. Como é que já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que no e-commerce você tem que passar a aceitar cartão de crédito, por exemplo, boleto bancário, né? Então vejam, né? Bacana, ele teve um insight de transformação digital. Pô, vamos começar a levar isso para o mundo digital, e-commerce, os meus clientes querem, mas não pensou, né, da porta para dentro. E vamos dizer, para aumentar o desafio, né, o que aconteceu? Os funcionários dele começaram a achar que iriam perder o emprego. Então não foi feito, e a gente começou, na verdade, não tinha sido feito um trabalho de trazer essa cultura, essa mentalidade de inovação para dentro. E a gente começou a fazer esse trabalho. E um projeto que estava programado para durar 1 ano e meio, ele com 3 anos de vida, a gente não tinha conseguido colocar no ar o e-commerce. Principalmente por conta das pessoas, né? Então, se as pessoas não embarcarem no projeto, entenderem que aquilo faz sentido, né, o projeto não vai adiante. Então, esse é o primeiro exemplo aí de transformação, ou seja, a ideia é bacana, fazia todo sentido, mas não pensou, né, em todas as consequências lá daqueles bloquinhos que eu coloquei, e mais que isso, não preparou as pessoas para a mudança que ia vir. Então, acho que esse é um ponto importante. E um segundo exemplo meu é do agronegócio. Né? Hoje em dia é muito mais fácil você trazer tecnologia para o produtor rural. O produtor rural está mais aberto a trabalhar com, né, com maquinários mais inteligentes, fazer monitoração da lavoura, etc. Mas, ao mesmo tempo, se você não preparar o cara que está lá no talhão, né, a gente brinca com o cara que está com o pé na lama, para que ele possa trabalhar da melhor forma possível com as máquinas inteligentes, com os robôs, saber que vai ser monitorado. Então, se você não tiver essa preparação, essa mentalidade, até o gestor da fazenda, né, esse negócio não vai para frente. O cara começa a burlar os processos digitais. Né? Então, eu vi muito isso, né, numa fazenda que a gente trouxe uma tecnologia para fazer monitoramento das máquinas, tratores, pulverizadores. O peão e o gestor da fazenda eles começaram a burlar o sistema por conta de medo de que ele estaria sendo, de alguma forma, monitorado e o dono da fazenda ia descobrir, né, que, olha, ele deveria estar dormindo, etc., não estava passando no rastro adequado, ou então o trator que tinha que ir para a sede, né, ele começa a acelerar e gasta mais combustível do que deveria, porque ele quer chegar mais rápido. Então, tudo isso faz parte, de novo, do pilar de pessoas, né, do pilar de, né, trazer essa mentalidade. Né? Então, eu acho que
dois projetos interessantes, setores diferentes, mas com o mesmo desafio, né? Como é que eu trabalho, né? Como é que eu preparo a organização para receber essas coisas, nova tecnologia, novo processo. Acho que isso é fundamental. Não, muito legal. Eu acho muito legal esses cases, né? Porque mostram, né, para as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, a realidade mesmo, né? Como é que funciona, quais são os problemas, os pontos positivos e negativos. Às vezes a gente acaba vendo por aí só o lado bonito da coisa, né? Mas tem que pensar ali nos detalhes, que nem você falou da pessoa, a pessoa que tem uma cultura, que tem que pensar num problema. Se a gente só pensar na teoria, né? Putz, tem que fazer assim, na prática não vai funcionar, né? Então Exato. é legal esses cases, eu acho fascinante porque é experiência, né? Eu até costumo dizer aqui no canal, né, aproveitando esse vídeo, que esse tipo de história, né, que você está contando, André, não está em slide nenhum. Isso aí está na É, sua vida. Você está contando e está podendo, né, contribuir com esse canal, com esse conhecimento, com as pessoas que estão aqui. Pô, acho isso muito legal aí de poder compartilhar. O André, agora aproveitando o gancho, uma pergunta que eu sempre faço aqui para todas as pessoas, né, que passam pelo Café com Inovação, é que você já teve muita experiência, você já teve aí pivotou, né, a sua empresa, consultoria, ramo empresarial. Queria aí que se você pudesse deixar uma contribuição com as pessoas que estão assistindo aqui, uma pessoa que está começando agora ou que se interessa pelos assuntos aí de transformação digital, inovação, que você recomenda para essa pessoa, né? Tem um livro, não precisa ser um, né? Mas assim, uma recomendação de livro, artigo, até um posicionamento, um youtuber, um bacana. curso. O que você falaria para uma pessoa que está, putz, esse tema de inovação, transformação digital parece legal. O que você falaria para essa pessoa aí? Eu acho que primeiro, claro, você vai ter livros mais didáticos, conceituais, até acadêmicos, né? Então, o livro, eu uso muito a Bíblia da transformação digital para mim, que é o livro do Rogers, chama Transformação Digital, que lá tem muito do conceito, tem alguns casos. Então, eu acho que se você quiser de fato entender um pouco dessa questão do framework de transformação digital, esse é um bom livro. Mas eu acho que o livro não basta, né? Do ponto de vista ali de cultura, pessoas, eu gosto muito de um autor chamado Andrea Iorio, que ele fala muito sobre transformação digital e inovação, né? Autor de livros, tem um canal super bacana, tem um podcast, gosto muito do André Iorio, então esse é muito mais para aquela questão do tal do soft skills versus hard skills, né? Mas eu acho que muito mais do que talvez leitura é circular, né? Então, circular nos grandes hubs de inovação, né? Você tem aqui em São Paulo o Cubo, né, que é um grande hub de inovação, tem sempre eventos, palestras, apresentações. Então, participa, vai entender o que está acontecendo no mundo das startups, no mundo das empresas. Hoje você tem um mercado de inovação aberta, né? Que é trazer as empresas grandes trabalharem junto com as startups, trazendo ideias novas, né? Então, eu acho que dentro desses hubs de inovação acontece muito isso, né? Então, o Cuba aqui em São Paulo, você tem o Vale do Agro, Vale, né, do Silício do Agronegócio, lá em Piracicaba, né? Você tem o Hub, você tem o Agtech Garage, você tem, né, vários outros lá em Piracicaba, você tem no Sul, você tem em Goiás, você tem, né, o Sistema Farmato, o AgriHub lá em Mato Grosso, Cuiabá, enfim, difícil dizer, listar até todos aqui, são muitos, né, são muitos, mas eu acho que sim, vale a pena participar de eventos, participar né, circular, né? Em termos de canal, o próprio Inovação, a canal Café com Inovação, né? Recomendo, né? Tem alguns canais também interessantes de tecnologia, né? Tô pensando aqui, gosto muito, eu assino algumas newsletters de inovação, tecnologia, agora me fugiu aqui o nome, Posso deixar aqui no primeiro comentário, depois, é na isso, hora que você me né? passar, eu deixo aqui, o pessoal Tá consegue bom, exato. consultar. E o que eu faço, que eu comecei a fazer ali como, talvez, como uma rotina, a primeira meia hora, 40 minutos da manhã minha, é sempre de leitura. Então eu recebo todas essas newsletters aqui, daí abro ela, dou uma passada, às vezes tem algum artigo interessante e tal, me aprofundo mais. Então essa primeira hora da manhã para mim é de leitura.
seja de jornal, valor, para mim antenar no que está acontecendo no mundo, mas muito mais que isso, entender um pouco desse ambiente de inovação. Então, para mim, esse eu acho que é o principal. Beleza. André, boas dicas, boas histórias, sempre muito bom estar com pessoas que vivenciam isso, que estão ali no dia a dia, que entregam, que sofrem ali, mas aprendem e podem contribuir aqui com as pessoas que passam por esse canal. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Gostaria de devolver a palavra aí para alguma consideração final, eventualmente redes sociais, enfim, que você quiser divulgar aí para as pessoas. E obrigado pelo seu tempo e por compartilhar histórias aqui com todo mundo. E eu que agradeço mais uma vez, Felipe, e parabéns mais uma vez pelo Café com Inovação. Super bacana a iniciativa, né? Acho que a gente precisa realmente dessas iniciativas que fomentem ali a inovação, né? Mas muito mais que isso, né? Para desmistificar uma série de coisas e principalmente de que, né? Inovação não é fácil, né? Empreender não é fácil, é até chavão, né? Mas eu acho que é, se a gente tiver vontade de fazer, as coisas acontecem. Então, acho que esse é o principal, né? Os desafios vão ter em qualquer lugar, seja no mundo corporativo, seja no empreendedorismo. Eu acho que a gente está aqui para realmente repensar o propósito das coisas. Então, claro, quem quiser me seguir também no LinkedIn, André Gildim, no Instagram, André Gildim também. Enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato, trocar ideia, seja de startup, agro, mundo acadêmico, enfim, qualquer coisa aí que a gente pode ajudar. Eu que agradeço mais uma vez. André, muito obrigado. Obrigado pela sua energia, por trazer essas histórias aqui para o Café com Inovação e poder, de certa forma, aqui contagiar as pessoas com essa sua vontade, né? Todas essas suas histórias aqui para ajudar essa galera aí de empreendedorismo, inovação, enfim, abrir um pouco a cabeça. E obrigado mais uma vez e até a próxima. Beleza? Tchau, obrigado.